Haverá salvação durante a grande tribulação? É uma boa pergunta e uma dúvida de muitos dos nossos irmãos. Para a gente responder essa pergunta, primeiro a gente precisa definir o que é grande tribulação. Existem muitas pessoas ensinando que a grande tribulação se refere à segunda metade do período da última semana de Daniel, ou seja, somente um período de 3 anos e meio, né? Eu penso diferente, amém? Eu acredito que a grande tribulação se refere não somente aos 3 últimos anos e meio da 70ª semana de Daniel, mas a semana inteira. Então, para mim, grande tribulação se refere aos 7 anos da última semana de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel. Se você estiver perguntando se haverá salvação durante esses 7 anos de grande tribulação, eu responderia que sim, amém? Haverá salvação sim durante os 7 anos de grande tribulação, amém? Ou durante a 70ª semana de Daniel. Para mim justificar a minha resposta, eu diria o seguinte: primeiro, a abertura do 5º selo diz das almas dos que foram degolados por amor a Jesus Cristo, que clamam por justiça, né? Que estão perto do trono de Deus. Então me parece que essas pessoas que morreram e foram martirizadas durante a primeira metade da grande tribulação, me parece que elas morreram salvas, o que indica que haverá salvação durante esse período. Nós também poderíamos usar os 144 mil que vão testemunhar durante a grande tribulação. Se os 144 mil são salvos, amém? Então isso me indica que haverá então salvação durante o período da grande tribulação, amém? Obviamente deixando claro que não é só os 144 mil que serão salvos, mas haverá muito mais pessoas sendo salvas, amém? Um outro texto que eu poderia justificar aqui para embasar a salvação durante o período da grande tribulação é Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz que aqueles que não aceitaram a marca ou o sinal da besta, eles serão ressuscitados por Jesus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O que mais uma vez indica que haverá salvação durante o período da grande tribulação, amém? Então, sem dúvida alguma, na grande tribulação haverá salvação. Uma outra dúvida das pessoas é como que será essa salvação, amém? E aí a gente precisa gastar um pouquinho de tempo para explicar aqui, amém? Eu indico para você o meu vídeo onde eu falo sobre salvação no dispensacionalismo. E eu ensino lá como que é o método de salvação em todas as dispensações, amém? Eu acredito que a salvação sempre foi pela graça de Deus, mediante a fé, com base nos méritos de Jesus. E eu acredito que não será diferente durante a última semana de Daniel ou o período da grande tribulação. A salvação durante a grande tribulação será pela graça de Deus, mediante a fé, com base nos méritos de Jesus Cristo. E aí, existem muitas declarações exageradas por parte de algumas pessoas aqui na internet que acaba se levantando muitas dúvidas de como será a salvação durante o período tribulacional. Então, essas declarações exageradas, por exemplo, são dizer que o Espírito Santo será retirado, durante o período da grande tribulação, o que no meu ponto de vista é um grande equívoco, amém? Algumas pessoas criam dúvidas por causa disso. Bem, se o Espírito Santo será retirado, e o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então como que haverá salvação se o Espírito será retirado? É por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as nossas afirmações, amém? O Espírito Santo de Deus não será retirado, até porque o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo tem o atributo da onipresença, amém? Então o Espírito Santo estará presente sim durante a grande tribulação. O que será retirado é uma manifestação mais efusiva do Espírito, que é através da igreja. Então, quando essa manifestação mais poderosa do Espírito ser retirada juntamente com a igreja, amém? A presença do Espírito continua na terra, porque o Espírito Santo, como eu disse, ele é onipresente. O Espírito Santo estará atuando individualmente no coração de muitas pessoas, convencendo elas do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra declaração exagerada que a gente tem que tomar cuidado é dizer que a porta da graça vai ser fechada no arrebatamento da igreja. Algumas pessoas confundem dispensação da igreja com porta da graça. Então eles acham que quando termina a dispensação da igreja, a porta da graça será fechada, o que é um grande equívoco,
A dispensação da igreja termina no arrebatamento. Agora, a graça de Deus continua. Amém? Você não pode confundir as duas coisas. Amém? Dizer que a porta da graça será fechada por ocasião do arrebatamento é a mesma coisa que dizer durante a grande tribulação haverá salvação por obras, o que é uma heresia. Então vamos tomar cuidado com isso. Amém? A dispensação da igreja termina no arrebatamento. Porém, a graça de Deus permanece. Amém? A graça de Deus continua aqui na terra. Não tem como a porta da graça ser fechada. Eu desconheço essa afirmação na Escritura. Não existe nenhum texto que diga que a porta da graça será fechada no arrebatamento ou coisa assim. Amém? Uma outra afirmação exagerada é dizer que as pessoas serão salvas com base no derramamento do próprio sangue delas. Ou seja, as pessoas serão salvas com base no martírio da própria alma delas, ou seja, só será salvo aquele que der a sua vida por amor ao Evangelho ou por amor a Cristo Jesus, aquele que for martirizado. Esse é um outro equívoco, amém? Nós temos que tomar cuidado. A salvação não é com base no sangue do ser humano, a salvação é com base no sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Então, não é porque as pessoas serão martirizadas que elas só serão salvas com base no martírio dela. Não, isso é um equívoco muito grande. As pessoas serão salvas com base no sangue do Cordeiro de Deus e não com base no seu martírio. Senão seria a mesma coisa eu dizer que a salvação é por obras, a obra do martírio ou coisa assim. Não, salvação é pela graça, a salvação é imeritória. O mérito da salvação é de Jesus Cristo. Então tome muito cuidado com essas afirmações que dizem que a salvação será com base no martírio das pessoas. Não, salvação será com base na graça mediante a fé. Amém? Resumidamente, é isso que eu responderia. Tome bastante cuidado com essas afirmações exageradas que acabam gerando dúvidas sobre a salvação durante o período da grande tribulação. Salvação será pela graça de Deus, mediante a fé, durante todo o período dos 7 anos da grande tribulação. Amém? Até porque o evangelho do reino será pregado. Se o evangelho do reino será pregado, isso pressupõe que haverá salvação também com base na graça de Deus e na fé. Tudo bem? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.